E aí, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos continuar aqui, lembrando que no vídeo passado a gente começou a fazer soma C e soma C. Porém o vídeo ficou um pouco longo, então eu resolvi separar em dois vídeos para a gente continuar nossa tabelinha e até para entender um pouco mais. Porque não adianta a gente tentar fazer um vídeo muito rápido e jogando um monte de informações, porque aqui ficou um pouco mais complicado, porque você começou a precisar travar as células para que você não arraste os intervalos. Então, o que faz esse travar? Ele trava. Então, se você fez um intervalo, então, por exemplo, se você selecionou um intervalo numa fórmula, então esse intervalo aqui, por exemplo, você trava ele, você quer que sempre fica ele, para quando você arrastar a fórmula para copiar baixo, ele não arrasta e faça um novo intervalo a partir da linha de baixo. Então, para isso que a gente trava. Então, vamos vir aqui nos itens de escritório para lembrar a soma Cs. Lembrando que a função soma Cs, ela calcula um determinado conjunto de itens a partir de critérios que a gente estabelece. Então, soma C a gente dá só um critério, soma Cs mais de um de critérios. Como que a gente faz a fórmula? Então, é igual a soma Cs, abre parênteses. Então, na soma Cs você vai dar o intervalo da fórmula primeiro. Qual o intervalo do cálculo primeiro? O intervalo do cálculo é o valor total. Então, clicou aqui na primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, você selecionou o intervalo todo. Ponto e vírgula, qual é o próximo item que a gente quer? O primeiro intervalo de critério. Qual é o nosso primeiro intervalo de critério? O mês de janeiro. Então, no mês de janeiro, você vai vir aqui no mês de janeiro. Vamos selecionar aqui no mês, selecionou o intervalo todo, Ctrl Shift seta para baixo. Próximo item, nosso critério. Qual é o nosso primeiro critério? Nosso primeiro critério aqui nessa linha é o mês de janeiro. Então vamos selecionar essa célula, mês de janeiro. Ponto e vírgula. Qual é o nosso próximo intervalo de critério? Nosso próximo intervalo de critério é a categoria, que é o item de escritório que está pedindo. Então vamos vir aqui no primeiro item da categoria, Ctrl Shift seta para baixo e você selecionou todo o item da categoria. Ponto e vírgula, qual é o nosso critério? Nosso critério é item de escritório. Apertou o Enter e pronto, você tem o gasto de R$ 87,50, que são itens de escritório. Eu vou selecionar aqui toda a tabela e já vai colocar em formato de moeda, que aí ele já vai dar o formato de moeda todinho pra gente. Vamos arrastar para baixo, lembrando que a gente tem que travar os intervalos. Então, duplo clique, aperta o F4, você travou o intervalo. Duplo clique, aperta o F4, você travou o intervalo. A mesma coisa aqui para o intervalo do critério 1, a mesma coisa para o intervalo do critério 2. O último item que você tem que travar é este item. Por que o item, o critério escritório? Porque a gente selecionou. Se a gente tivesse escrito escritório aqui entre aspas, ele ia ler para todos os escritórios. Porém, a gente selecionou uma célula. E se a gente arrasta para baixo, ele vai entender que a célula também vai arrastar para baixo. Então, o próximo critério que ele vai ler é o critério da célula M13. Então, a gente tem que travar ele também. Duplo clique no meio dele, apertou o F4 e apertou o Enter. Deu 87,50, como sempre. Agora a gente vai arrastar para baixo e ele vai copiar para a gente o que foi gasto de itens. Ah, mas professor, eu posso, por exemplo, clicar e arrastar para o lado e copiar também todas as células? Pode, mas você tem que ficar de olho no que está travado. Porque vamos clicar aqui e arrastar para o lado para verificar o que acontece. Você pode perceber que mudou aqui. Por que que mudou? Porque o critério mudou. Então, o que acontece? Onde é que está o critério dessa célula? Nosso critério dessa célula é o K13, que é o mês, e o M12, que é o intervalo. Você pode perceber que aqui está travado M12, então ele está ainda lendo este critério. E o outro critério que ele está lendo é o mês de janeiro, só que como você arrastou para o lado, ele está lendo essa célula aqui, o 104. Então, o que a gente faz? A gente trava somente a coluna ou somente a linha. Como que a gente pode travar somente a coluna ou somente a linha? É só colocar o cifrão do lado da coluna ou do lado ou no número da linha. Como que a gente faz? No caso aqui, para arrastar para o lado, você não precisa.
do 12. Você tem que mudar a coluna, você não tem que mudar o número. Então a gente vai apagar aqui o cifrão e apertou o Enter. Pronto. Agora, se você vir para cá, você pode perceber que aqui ele já mudou para o N, que é este critério que você quer. Qual é a outra coisa que a gente tem que fazer? Travar aqui nossa linha, destravar nossa linha, porque ele está vindo para cá. Então, se aqui a gente destravou a coluna, aqui a gente tem que destravar a linha. Então, vamos vir aqui na nossa fórmula, no K13, que está travado, a gente tem que travar a coluna agora, na verdade, né? Porque não estava nada travado. Vamos travar a coluna. Apertou Enter, vamos ver se deu certo. Arrastou para baixo, limpeza, e ele calculou a limpeza. Porque ele ainda está entendendo que é esta aqui. Se você aqui arrastar para baixo, você pode perceber que a linha vai se manter 12 e a coluna vai se manter K. Então, se você arrastar para baixo, ele vai calcular toda a fórmula para você. Se você arrastar para a direita, perdão pessoal, aqui de novo, se você arrastar para a direita, ele copiou toda a fórmula para você. Então, você tem preenchido. Eu sei, pessoal, é complicado de entender. Eu vou fazer mais vídeos, principalmente tanto desta função como dessa questão de travar as células para que ela copie certinho a célula. Mas é importante você olhar, tentar entender. Logo eu vou pôr mais vídeos sobre isso, mas é importante já ir entendendo. O Excel ele é prático, não adianta, você não vai aprender nessa primeira. Pode ter ficado confuso agora nesse vídeo. Mas com o tempo, com os vídeos, você treinando, você vai aprender e vai entender. Tenta verificar a lógica da fórmula. Então o que o cifrão faz? Ele trava. Então se você travou aqui um conjunto, você travou a coluna e travou a linha. Nesse caso aqui, você só travou, cadê? Vamos lá, no K13. Você só travou a coluna. Se o cifrão está antes do número, você só travou a linha. Gostou, pessoal? Vai lá embaixo, curte o vídeo, segue o canal. Logo, logo eu posto mais conteúdos como este para ficar mais fácil. Mas vai praticando. Vou deixar a planilha lá embaixo para você praticar. Falou, pessoal, e até mais.